Foi enterrado agora há pouco, lá em Arapiraca, o corpo do empresário Marcelo Barbosa Leite. Ele foi baleado no último dia 14 de novembro, após uma abordagem da Polícia Militar e foi atingido com um tiro de fuzil. Vamos até Arapiraca com a repórter Beatriz Lacerda, que acompanhou agora há pouco o enterro, inclusive deve ter visto o sofrimento dos familiares, Bia, e parece que surgiram agora imagens que podem ajudar a explicar o caso. É isso mesmo, Bia, o clima com certeza de muita comoção aí em Arapiraca. Boa noite. Olá, Edson, muito boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade. A nossa equipe veio hoje até Arapiraca para acompanhar o sepultamento do empresário Marcelo Barbosa Leite, de 31 anos. A morte dele foi confirmada ontem, na segunda-feira, em São Paulo, onde Marcelo estava internado havia 5 dias, já que a família fez todo esse esforço para tentar salvar a vida do empresário, porque o quadro de saúde dele não evoluía no hospital em que ele estava, aqui em Arapiraca. Inclusive, estava no estado gravíssimo, depois de ter levado um tiro de fuzil durante uma suposta perseguição da Polícia Militar de Alagoas na AL 220 em Arapiraca, isso na madrugada do dia 14 de novembro. De lá para cá ele ficou internado esse tempo todo e não melhorou, pelo contrário, o estado de saúde dele foi ficando pior, ele precisou de transfusão sanguínea e foi até São Paulo, mas não resistiu a esse grave ferimento. O corpo dele chegou em Alagoas hoje à tarde, foi trazido para este cemitério particular, de onde nós estamos falando agora. E quando eu cheguei aqui, foi no momento exato em que o corpo estava sendo enterrado. E aqui no cemitério havia um silêncio sepulcral. Ninguém da família conseguia falar nada diante do choque dessa perda de um empresário tão jovem, um homem de 31 anos. E a gente está mostrando agora exatamente o local em que o corpo dele foi enterrado, sob forte comoção da família. Estavam presentes vários amigos, os pais do Marcelo e também a companheira dele, a esposa, com quem o Marcelo estava casado há 3 anos. Ninguém da família quis falar nesse momento, no entanto, eles estão sendo assessorados por uma equipe de advogados. Eu estou aqui ao lado deles, o advogado Victor Oliveira e também Leonardo de Moraes. Eles chegaram mais cedo, inclusive acompanharam toda uma mobilização da família, que fez até um protesto hoje à tarde pelas ruas de Arapiraca para chamar atenção para este caso, já que desde o começo a família contesta a versão de que o Marcelo Leite teria exibido ou apontado uma arma para equipes da Polícia Militar naquela madrugada do dia 14 de novembro. De acordo com o relato da PM, o Marcelo passou pela AL 220 em alta velocidade, sem respeitar um quebra-molas e teria desobedecido a uma ordem de parada. E, além disso, teria mostrado ou apontado uma arma em direção às viaturas, o que fez com que os policiais atirassem tiros de fuzil que acertaram o carro do Marcelo. Uma dessas balas transfixou o banco do motorista e atingiu o empresário nas costas. Desde então ele ficou internado e acabou falecendo nessa segunda-feira. A família sempre contestou essa versão. Disseram que o Marcelo nunca teve armas, não andava armado e que era inclusive avesso às armas. Essa família é bastante conhecida aqui em Arapiraca. O Marcelo, ele era corretor de seguros automotivos, família dele muito conhecida, e toda a família estava empenhada desde o começo, em pedir justiça e o esclarecimento desse caso, o que fez com que a Justiça também determinasse uma reprodução simulada dessa perseguição policial, que ainda vai acontecer. A expectativa é que aconteça na próxima semana, além de outras medidas determinadas pelo juiz Rômulo Vasconcelos a respeito desse caso. Eu vou conversar agora com o advogado Leonardo de Moraes, que tem uma novidade, que é uma imagem de uma câmera de segurança que mostra o trecho exato por onde o carro do empresário passou naquela madrugada. A gente vai exibir agora para vocês essas imagens que mostram o Marcelo fazendo um retorno na AL 220, nas imediações do 3º Batalhão da Polícia Militar do estado de Alagoas, e naquele momento ele é interceptado por viaturas da polícia. O vídeo está um pouco difícil da gente ver, de checar, mas dando um zoom e com cuidado percebemos que o Marcelo, ele foi interceptado, viaturas vieram ao encontro do carro dele, ele ainda tentou desviar de uma das viaturas que aparecem no vídeo, mas depois o carro é parado e um tiro é feito em direção ao carro do Marcelo. Doutor, o que o Marcelo fazia naquele momento? Ele estava indo para onde? De onde ele vinha? Boa noite.
Boa noite, né? Inicialmente, eu queria relatar que não existe aqui uma disputa feita entre familiares do Marcelo, entre a advocacia contra a Polícia Militar. A gente tem um respeito à Polícia Militar, mas estamos aqui a tratar de um caso pontual, de um excesso feito pontual, que é este caso. O Marcelo se encontrava em um posto de gasolina, que é o posto J. Pinto naquele momento, né? Após sair do posto de gasolina, ele vai em direção à rotatória aqui de Arapiraca, e chegando próximo ao Hospital Chama, ele passa então pelas viaturas policiais. As viaturas policiais vinham enfileiradas do lado direito da pista e ele passa do lado esquerdo. Segundo os policiais, ele estava em atitude suspeita, porque está em velocidade excessiva, quando na verdade não está em velocidade excessiva, e chamou a atenção dos policiais, que foram então atrás dele. Mais à frente, cerca de 200 metros, tem um retorno feito para o lado esquerdo, que é este, o qual mostra as imagens, né, conseguidas então pela Polícia Judiciária. E se percebe que o Marcelo, ao fazer o retorno, ele encontra os policiais de frente, porque havia um retorno antes, e os policiais então ingressaram, né, na pista antes do Marcelo, pegando justamente a contramão, né? Após encontrar o Marcelo de frente, se percebe que o Marcelo desvia de um dos carros, e quando o seu carro passa pelos policiais, quando já estava de costas, são feitos disparos de fuzil. Observando o uso progressivo da força, o fuzil é a arma mais letal. Deveria ser a última a ser utilizada. E a justificativa para isso seria uma arma de fogo que o Marcelo portava naquele momento. E reafirmamos, Marcelo não tinha arma de fogo. Todos os parentes, todas as pessoas que convivem com o Marcelo relataram de que Marcelo nunca teve arma de fogo, ele tem aversão à arma de fogo, mas foi encontrada arma de fogo. Logo após isso, né, o Marcelo então, o carro parou, né, e daquele local em que o fato aconteceu até a sua chegada à unidade de emergência passou cerca de 28 minutos. As imagens comprovam esse tempo. O fato aconteceu por volta da 00h49 e ele chegou por volta de 1h18 da manhã no hospital, que fica a 1,2 quilômetros do local. Além disso, o que se percebe através da análise das investigações policiais é que houve uma modificação da cena do fato. Ou seja, não foram preservados locais em que as viaturas se encontravam, o carro da vítima não foi preservado no local. E logo após, algumas pessoas da guarnição policial procurar a polícia, acusar o Marcelo do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, o que também não aconteceu. O que se percebe através dessas provas novas é que existe uma modificação e uma revelação de que a verdade dos fatos não é aquela que foi apresentada inicialmente. Nós confiamos nas investigações policiais, no trabalho feito pela polícia, em saber que após novas provas se percebe que o que aconteceu não foi aquilo falado inicialmente na investigação, mas sim um tiro feito pelas costas e nas costas do Marcelo. Onde é que está esse carro, que poderia inclusive mostrar as outras marcas de tiros, né, que atingiram o carro do Marcelo? O carro foi tirado do local pela própria PM, quando deveria ter permanecido, uma vez que a vítima saiu dali em estado gravíssimo depois de ser baleada. Então, uma perícia deveria ter sido feita naquele momento. O carro se encontra atualmente na central de flagrantes, né? Ele vai ser objeto, então, de uma perícia que vai ser realizada, que vai observar a quantidade de furos, né? Aparentemente, naquilo que nós observamos, existem 5 ou 6 furos no carro, nas placas e também no pneu do lado esquerdo, né? Existem furos que foram realizados, né? O que se percebe, como eu disse, é que os tiros que atingiram Marcelo foi nas costas. Esse tiro, ele transfixou Marcelo, atingindo 3 órgãos diferentes, que foi, portanto, a causa da sua morte. Então, para que não pare qualquer tipo de dúvida, as investigações estão evoluindo, mas do ponto de vista da dinâmica como os fatos aconteceram, um tiro feito pelas costas demonstra a surpresa em relação ao Marcelo e um recurso que torna impossível a defesa da vítima. Aliado a isso, a modificação da cena do crime e o momento que se vai para a delegacia de polícia alegando que o Marcelo estava com arma de fogo, acusando falsamente e sabidamente um crime que sabe que Marcelo não cometeu. Como é que está a família nesse momento? A esposa do Marcelo, ela fez uma declaração nas redes sociais, dizendo que o casal vivia um momento especial. Eles eram casados há pouco tempo, somente 3 anos, e que ela estava até tentando engravidar recentemente. Então era um momento de muita felicidade para esse jovem empresário de apenas 31 anos, que hoje a família se despediu dele aqui com muita dor e um silêncio cortante. Queria saber como é que está essa família agora, o que eles disseram, que mensagem eles têm a passar para a sociedade através de vocês, que são os advogados.
A dinâmica, enfim, o que acontece na vida de forma natural é que jamais um pai deve enterrar o seu filho, né? O que se percebe é um sentimento de grande luta, não só da família, mas de toda a sociedade de Arapiraca, né? Você tem uma pessoa que é pacífica, uma pessoa de boa família, né? Alguém que tem um pai, que tem um filho, que tem pessoas que o amam, e numa ocasião como esta, por um ato infeliz, né, por um ato pontual, não estou aqui a medir a vida de todos os policiais, nem tampouco daqueles policiais que são acusados, mas em um ato como esse, que poderia ter tido outra resolução. Infelizmente se procura um caminho do excesso, né, que gera para a sociedade várias reflexões. Primeiro, que a gente precisa estar com segurança, especialmente quando se passa por órgão de segurança pública. E o segundo é que situações como essa devem ser resolvidas de outra forma. A polícia é um órgão de segurança pública, os policiais são treinados para isso, e no momento em que a abordagem deve acontecer, jamais deve ser realizado tiros por trás, especialmente com um fuzil, que é a arma mais letal possível. Doutor Leonardo de Moraes, muito obrigada pelos seus esclarecimentos a respeito dessa polêmica abordagem que aconteceu em Arapiraca no dia 14 de novembro. Hoje, né, poucos dias depois, a gente está aqui dando a notícia da morte do empresário. Havia uma expectativa muito grande de que ele resistisse a esse grave ferimento, de que ele melhorasse, né, com o tratamento de saúde que foi ofertado, inclusive chegando a ser transferido para o estado de São Paulo, mostrando que a família não mediu esforços em momento algum para salvar a vida do Marcelo Barbosa Leite. Fizeram uma intensa campanha também pedindo transfusão sanguínea em nome dele, mas infelizmente o desfecho foi trágico. Hoje é uma família que chora a perda desse empresário e está na mão da Polícia Civil, não é, Edson Moura, dizer o que aconteceu exatamente naquela madrugada e por que esses policiais ou o policial fez um disparo letal, sem deixar para a vítima qualquer chance de defesa, alegando que ele teria feito uma ameaça aos policiais. Essas imagens de câmeras de segurança que agora surgem, com certeza vão auxiliar a essa comissão de delegados que foi designada para acompanhar essas investigações, inclusive uma comissão especial formada por 3 delegados experientes, né? Doutor Felipe Caldas, doutor Sidney Tenório e também o delegado Caio Rodrigues, estão empenhados em acompanhar toda essa investigação e a reprodução simulada que deve acontecer nos próximos dias aqui em Arapiraca. Além disso, a Justiça também já determinou a perícia nas armas, tanto na arma que teria sido encontrada com o Marcelo, quanto do fuzil do policial, além da identificação dos PMs que atuaram nessa ocorrência, tudo isso para ficar a cargo da Justiça descobrir e esclarecer a toda a sociedade por que o Marcelo foi morto dessa forma. Eu volto com você. Perfeito, Bia. É importante a gente reforçar, né, que a gente está acompanhando esse caso desde o início. Eu lembro que a gente deu a notícia aqui na segunda-feira, né, o caso aconteceu no final de semana, no dia 14 de novembro, e na segunda a gente trouxe aqui essa informação também, já com a perplexidade dele ter sido atingido por um tiro de fuzil. E essas imagens mostram bem, né, o momento de parte dessa ação, que teria começado, segundo os advogados, um pouco antes, né, Bia? Inclusive essas imagens em primeiríssima mão aqui no Cidade, tá? Você está vendo pela primeira vez aqui no Cidade Alerta Alagoas. Eu queria que você perguntasse, por favor, aos advogados, se essas imagens já estão com a polícia, né, de certa forma, se eles já entregaram ou eles tiveram acesso depois a essas imagens. E a outra pergunta é como é que a defesa vai se posicionar nessa reconstituição, né? Porque agora a gente não tem a outra versão, né? A versão do empresário, que infelizmente morreu, né? Pagou com a vida, não está aqui para dar a sua versão. Ontem a gente mostrou que os delegados já ouviram algumas testemunhas. A defesa vai seguir exatamente com essas testemunhas, vai dar suporte a essas testemunhas também nesse julgamento que deve acontecer depois da reconstituição? Perfeito, obrigada, Edson. Vou repassar aqui a pergunta. Ele questiona se vocês vão dar todo o suporte, né, a essas testemunhas que vão participar certamente da reconstituição, porque agora o Marcelo não está aqui para dar a versão do que aconteceu. Então, testemunhas devem auxiliar a polícia. Como é que vocês vão atuar nesse momento da reconstituição e também depois, né, para que as testemunhas mantenham as suas versões e possam colaborar com a polícia. E também saber se essas imagens já estão com os delegados. Exatamente. O testemunho que foi coletado das testemunhas agora, né? Desculpe, eles são primordiais por conta das versões. Essa reprodução simulada dos fatos só poderia ser feita se houvesse 2
duas histórias diferentes, por exemplo, para ser mais claro. Então, as testemunhas relataram uma forma como aconteceu a dinâmica dos fatos e foi narrado em sede de auto de prisão em flagrante outra versão. Por isso é importante a reprodução simulada dos fatos a partir dessa... Está sendo controverso os fatos de acordo com as testemunhas. Então, vai ser elaborado como aconteceu de fato e nós o delegado lançar relatório sobre os fatos. E a polícia já está com essas imagens de circuito? Já se encontram com as imagens pertinentes, né, dos fatos, tanto a do posto como também das imagens que foram reproduzidas há pouco. Só uma informação, alguma dessas testemunhas chegou a dizer que o Marcelo conversou com esses policiais depois de ser baleado? Você chegou também a conversar com testemunhas que deram mais detalhes do momento pós o tiro? Ele estava ainda consciente nos primeiros momentos? Ele conseguiu conversar? Nos primeiros momentos, há relatos que ele estava consciente que ele estava sozinho no veículo e não havia nenhuma arma no carro dele. Então, vamos aguardar o relatório dos policiais, da Polícia Judiciária, para poder formalizar todos esses fatos e a gente dar seguimento à investigação, né? Muito obrigada, Victor Oliveira, que é um outro advogado que desde o início, inclusive, vinha passando esclarecimentos a respeito dessa ocorrência.